Fala pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 do bloco 2 dessa playlist aí que eu preparei para vocês de conhecimentos específicos para o concurso da Secretaria de Educação. Na aula passada nós falamos sobre a resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação, essa resolução que traz que o Conselho ele define as diretrizes curriculares nacional, lembra? Só que as diretrizes é o espírito, é o espelho. Para quê? Para montar o currículo nacional. Por isso, diretrizes curriculares nacional. Mas o Conselho Nacional ele não monta o currículo. Quem é que monta o currículo? Quem é que monta esse conteúdo programático que chega nas escolas e que norma e que direciona todo o ensino no Brasil? É nessa aula que a gente vai ver quem faz esse papel. Se você não deixou o like, deixa. Se você não se inscreveu, se inscreva. E vamos para a aula, pega o seu café, pega a sua água, porque estudar é bom demais. Vamos embora! Bom pessoal, vamos lá. Aula 2. Diretrizes curriculares nacional e currículo nacional. Primeiro, diretrizes curriculares nacional a gente viu na aula passada, mas eu vou dar uma reforçada aqui se vocês não lembram. Tá? A diretriz curricular nacional, a parte mais importante disso daqui, dessas diferenças é que a diretriz curricular nacional ela é fixada pelo Conselho Nacional de Educação. Isso aqui a gente já viu na aula 1, tá? Conselho Nacional de Educação. O nosso querido CNE, beleza? Diretriz Curricular Nacional, CNE. Agora, e o currículo nacional? E lembra que na aula 1 eu falei sobre o currículo nacional? Se você não lembra, fica tranquilo que eu vou trazer aqui para você. O currículo nacional, ele é esse conjunto, esse conjunto de conteúdos, de competências, tá? Conjunto de conteúdo, de competências. Ele é também, tirar isso daqui, ele é também as habilidades, tá? As habilidades. Ele é os valores. Mas tá, o currículo nacional, ele é o conteúdo, eles são as competências, eles são as habilidades, eles são os valores, mas para quê? Para que o aluno aprenda durante a escola. Ou seja, o currículo nacional, ele é o conjunto de conteúdos, competências, habilidades e valores que o aluno deve aprender na escola, enquanto estuda, beleza? Já as diretrizes curriculares nacional, as diretrizes aqui, quando eu falo diretrizes, é o espírito, cara. Diretrizes é o espírito. O espírito é o espelho para quê? Para montar este currículo. Tá legal? Bom, vamos tocar o barco. Bom, já que a gente já entendeu o que é diretriz curricular nacional e o que é currículo nacional, agora vamos ver algumas diferenças entre estes, tá bom? Vamos lá. Quem define as diretrizes curriculares nacional, você já sabe, Conselho Nacional de Educação, certo? Agora, quem define o currículo nacional? Quem define esse conjunto de habilidades, valores e disciplina do currículo, do conteúdo programático? Bom, quem define isso tudo é a Base Nacional Comum Curricular. Tá? Base Nacional Comum Curricular. É ela quem elabora e estabelece o currículo nacional. Então isso aqui é muito importante, tá? Currículo nacional é estabelecido, vou colocar aqui para ficar lindo, é estabelecido, tá? É estabelecido pela Base Nacional Comum Curricular, tá certo? Então, enquanto as diretrizes que são definidas pelo Conselho, essas diretrizes, elas planejam, aqui você tem um planejamento, aqui você tem as diretrizes, tá? As diretrizes, aqui você tem o trajeto de fato, aqui você tem o trajeto, aqui você tem o detalhamento desse currículo, tá certo? Aqui, ó, o trajeto, o detalhamento, aqui a gente tem a parte prática da montagem, tá? A parte prática dessa montagem. De quê? Do currículo. Então, eu quero que vocês saiam daqui cientes disso.
falou diretriz curricular nacional, quem define diretriz, planejamento, princípios, normas para a montagem do currículo nacional é o Conselho Nacional de Educação, certo? Agora, e o currículo nacional, o conjunto de conteúdos programáticos, de habilidades e de valores, ele é estabelecido e montado pela Base Nacional Comum Curricular. Tá? Enquanto as diretrizes curriculares nacionais estão preocupadas com planejamento, aqui eu estou preocupado com o detalhamento, com o trajeto, com a parte prática de montagem. Eu vou até escrever isso aqui com a caligrafia mais bonita porque merece, né? Aqui a gente tem o trajeto, a montagem do currículo. Montagem. Aqui a gente tem a parte prática, tá? Parte prática. Então, quem estabelece as diretrizes? Conselho Nacional de Educação. Quem monta o currículo? A Base Nacional Comum Curricular, a.k.a., né, mais conhecida como BNCC. Beleza? Bom, para vocês ficarem mais com essa ideia mais ilustrada na cabeça de vocês, com esse imaginário bem pavimentado, eu trouxe aqui uma escadinha da hierarquia. Tá? E serve até de revisão para a aula passada que a gente teve. Primeiro de tudo, lembra, a gente tem a LDB. Falou de educação, falou da LDB. Quem é a LDB? É a Lei de Diretrizes e Bases. Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? Da educação. É ela que é a lei mestra, ela está aqui no topo da hierarquia, certo? Ela que vai trazer as diretrizes, as garantias, ela que vai disciplinar toda a educação escolar, ela vai trazer as normas do ensino superior, ela vai dizer como a União e os estados e municípios que em regime de colaboração, como eles devem trabalhar, tá? Então, a LDB ela traz tudo isso. Só que, como eu disse, a LDB sozinha, ela tem pouca força. Por quê? Porque tem muita coisa que está na LDB, tem muita coisa que está aqui, em cima dessa escadinha, que não chega na população aqui embaixo. Tá? Não chega na população. Tudo que está aqui às vezes não chega no profissional da educação. Então eu vou precisar de quem? Eu vou precisar de um conselho, eu vou precisar de um colegiado, eu vou precisar de pessoas para criar atos normativos, resoluções. Para que isso tudo? Para que tudo que esteja aqui em cima venha para a população aqui embaixo. Ou os profissionais da educação, tá? Profissionais da educação, tá? E quando eu digo profissionais da educação, eu estou falando no seguinte sentido. A LDB ela traz no artigo 3º a valorização dos profissionais da educação. Mas isso, na prática, não acontece no Brasil. E aí, a gente pressiona quem? O Conselho Nacional de Educação, para trazer autos normativos e resoluções, certo? Então, o Conselho Nacional de Educação ele vai estabelecer as diretrizes curriculares nacional, tá? Esse lance de planejar, esse lance de trazer os princípios é o Conselho Nacional de Educação. E abaixo do Conselho Nacional de Educação, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular. Quem é a Base Nacional Comum Curricular? Ela está aqui em cima. Vou até trazer aqui para cima para vocês visualizarem. Né? Ela está aqui em cima. É ela quem define, é ela quem monta, é ela quem traz a parte prática do currículo nacional. Então, é assim que funciona essa hierarquia. Primeiro a LDB, depois o Conselho Nacional de Educação, deliberando, trazendo atos administrativos, normativos. O Conselho Nacional de Educação monta essas diretrizes curriculares nacional, traz esse espírito, e a Base Nacional Curricular, ela chega e fala, olha, eu estou montando o currículo, estou trazendo o trajeto, a trajetória, mas com base nas diretrizes, sempre respeitando as diretrizes. As diretrizes essas que foram trazidas e montadas pelo Conselho Nacional de Educação, que foi em ordem, que foi mandada pela LDB. A LDB fala, Conselho Nacional de Educação, traga, monte, estabeleça as diretrizes curriculares nacional. E aí o Conselho vai lá e traz essas diretrizes para a montagem do currículo feita pela BNCC. Beleza? Só que aí que tá, BNCC faz parte do Conselho? A Base Nacional Comum Curricular, que você tanto fala aqui, Felipe, ela faz parte do Conselho Nacional de Educação? Eu digo para você o seguinte, a BNCC, tá? A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento, vou até colocar aqui, vou botar aqui, BNCC versus CNE, tá?
CNE, o que é que ele faz? Em termos práticos, tá? Para eu sair daqui dessa aula sabendo disso tudo. O CNE, ele é um conselho deliberativo. Conselho colegiado deliberativo, né? Beleza. Isso aqui a gente está careca de saber. Conselho deliberativo. E o BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um órgão? Ele está vinculado ao Ministério? Ele é um colegiado? Eu digo para vocês, não. A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento. Ela é um documento, tá? Ela é um documento, só que esse documento ele é emitido pelo MEC. Espera, Felipe, então vamos lá. Se você está falando que a Base Nacional Comum Curricular, ela monta toda a grade de currículo, de habilidades, de competências, de valores para ser dada ao ensino, mas se quem emite esse documento, que é a BNCC, é o MEC, significa que é o Ministério da Educação que monta a grade curricular de todos os alunos? Sim, sim. E aí, onde é que entra o Conselho Nacional? O Conselho Nacional de Educação, ele aprova, tá? Ele aprova ou desaprova o documento. Aprova este documento. Bom, galera, eu dei uma organizada na tela aqui porque estava um pouco sem espaço, mas a ideia é a mesma. O Conselho Nacional de Educação, ele é o órgão deliberativo, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento emitido pelo MEC. Então ela não é um órgão, ela é um documento que quem faz é o MEC. Só que esse documento ele pode ser aprovado ou não pelo Conselho. Então o MEC, vem aqui para mim. O MEC ele estabelece essa grade curricular, currículo nacional com as habilidades, valores, competências, com as matérias, assuntos, tudo, todo o trajeto para que o ensino educacional do Brasil ele tenha um norte, certo? Só que esse documento emitido pelo MEC, ele é levado ao Conselho Nacional de Educação, que avalia se aprova ou se desaprova este documento, este currículo, né? Então a Base Nacional Comum Curricular, ela é este documento emitido pelo MEC. Beleza? Então ficou claro aqui a hierarquia, quem está acima de quem, e quem é este bendito, né, que monta o currículo nacional, que é toda hora citado, diretriz e currículo nacional, diretriz e currículo nacional, mas ninguém fala quem é que monta o currículo nacional, ou muito menos o que é um currículo nacional. Tem muita gente que só decora essa palavra e não faz a mínima ideia da amplitude, né, de quão amplo é esse termo currículo nacional. Beleza? Bom, galera, agora vamos tratar aqui dos objetivos da educação básica, tá? Qual o objetivo da educação infantil? Cara, objetivos da educação básica. Falou em educação infantil, né? Educação infantil tem que vir na hora. A educação infantil ela está preocupada com o desenvolvimento integral da criança. Como assim desenvolvimento integral da criança? Quando eu digo integral, eu estou falando de um desenvolvimento da criança psicológico, psicológico. Estou falando de um desenvolvimento físico da criança, habilidade da criança de se socializar. Então, falando em educação infantil, eu estou falando de um desenvolvimento integral. Desenvolvimento psicológico, físico, social, essa fase de se acostumar com a rotina da escola. Então, a educação infantil, que vai, inclusive, se você não sabe, se você não viu aula de LDB, a educação infantil, ela se divide em creche e pré-escola, tá? A educação infantil, ela vai do 0 a 3 anos e na pré-escola ela vai dos 4 aos 5 anos. Então a educação infantil ela vai dos 0 a 5 anos de idade. Beleza? Olha essa informação importante aí, tá bom? Deixa eu dar uma apagada aqui. Vamos lá. Quando eu falo de ensino fundamental, o negócio já é um pouco diferente. Já é aquela fase da criança que ela tá ali dos 6, tá? Dos 6 anos aos 14 anos. Então é um período um pouco mais longe, tá? Eu não posso ficar preso a esse desenvolvimento físico, social, também é importante, mas para a criança é muito mais importante, né? Desenvolver o psicológico, o físico e esse lado social. No ensino fundamental, quando falar do objetivo do ensino fundamental, tem que ficar muito claro para vocês que é a formação básica do cidadão. Aqui a criança já começa a entender, a criança, né, no sentido, não no sentido pejorativo, mas ela já entende que ela tem direitos e deveres. Tá? Ela já sabe que se ela fizer um ato errado, ela vai ser punida.
ela já é uma pessoa que já tem ciência, uma ciência maior dos próprios atos dela. Então, o ensino fundamental está preocupado com a formação básica do cidadão, tá? Entender os direitos, entender os deveres, tá bom? Direitos e deveres. Beleza? Agora, ensino médio. O ensino médio já tem outra característica, outra pegada, que é unir, como a gente viu, educação e trabalho. Aqui eu estou falando de vida real. Aqui eu estou falando de pensamento crítico. Tá? Pensamento crítico. Beleza? Bom, agora vamos falar dos princípios da educação básica. Os princípios da educação básica tem um princípio político. E aqui eu vou até falar aqui de novo, tá? Foco aqui em mim. Objetivos da educação básica. Objetivos da educação básica. Olha para mim. Falou em educação infantil. Educação infantil vai do 0 aos 5 anos. Creche e pré-escola. O que é que uma criança precisa? Qual o objetivo da educação infantil? O desenvolvimento integral da criança. Desenvolvimento social, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento psicológico. Tá? O hábito da criança saber que tem responsabilidade de ir para a escola. Beleza? O ensino fundamental. Qual o objetivo do ensino fundamental? Que vai dos 6 aos 14 anos. O ensino fundamental já é essa ideia de você olhar para a criança e falar, olha, você está crescendo, você já tem direitos e deveres. Então, o objetivo da educação do ensino fundamental é formar o cidadão, é entender que ele vive em uma sociedade. Tá? E se eu falar do objetivo do ensino médio, da educação, do ensino médio, né, eu estou falando de educação e trabalho, eu estou falando de ter um pensamento crítico, beleza? E agora aqui falando em princípios da educação básica. Princípios da educação básica a gente tem 3 princípios, muito tranquilos de decorar. Princípio político, princípio ético e princípio estético. Esse princípio estético, quando você olha, parece muito, já parece a banca querendo fazer algum tipo de pegadinha. Por quê? Princípio estético, quando você olha a primeira vez, você pensa, porra, tem muito a ver com a estética da coisa. Então a banca pode te induzir ao erro, muito fácil. Quando você fala princípio político, beleza, você sabe que tem ideia do que é ser ético, tem ideia do que é ser político. Mas quando eu falo princípio estético, você que está vendo esse termo pela primeira vez, você talvez não tenha uma facilidade para tentar imaginar, né? E isso é uma brecha para um possível erro de prova. E eu não vou deixar isso acontecer com você, tá? Princípio político. Cara, quando eu falo de princípio político, eu estou falando da formação do cidadão, tá? Formação do cidadão. Formação do cidadão. Quando eu falo de formação política, eu estou falando da consciência que ele tem direitos, mas também tem deveres, tá? Agora, se eu falo para você do princípio ético, quando eu falo de princípio ético, eu estou falando da ideia de trabalhar na educação básica a boa-fé. Eu estou falando de trabalhar o combate, por exemplo, ao racismo. As campanhas contra o racismo na escola é um princípio ético, né? Quando eu falo aqui agora do combate, por exemplo, ao bullying, também é um princípio ético. Por quê? Porque não é ético, não é certo, não é moral. Então o princípio ético ele tem sim que estar na escola. Né? Combate ao bullying, por exemplo. Tá? E aqui vem o último princípio, o princípio estético, que é o princípio que pode cair muito tranquilo em uma prova, porque é um princípio. O nome estético ele dá essa brecha, né, pra gente pensar, extrapolar um pouco o pensamento. Cara, o princípio estético é quando você chega na educação básica e você percebe o incentivo a quê? Incentivo à criatividade. Esse é o princípio estético, criatividade. Criatividade, tá? É o incentivo à arte. Incentivo à arte, tá? É desenvolver a sensibilidade no aluno, tá? Isso tudo aqui é princípio estético, é esse bem-estar, é a criatividade,
é a arte, é a sensibilidade do aluno em entender e compreender o próximo. Isso tudo aqui é princípio estético. Então isso aqui é o que vocês precisam saber sobre objetivos da educação básica e os princípios da educação básica, beleza? Educação básica, como vocês viram, ela se divide em educação infantil, ela se divide em educação fundamental e nível médio, tá? Educação do nível médio, do ensino médio, beleza? Boa. E agora que vem um tema que está explícito no edital de vocês, que é a supervisão administrativa, tá? Tá lá explícito no edital de vocês justamente esse nome aqui. Então vamos cair dentro disso aqui, porque isso aqui é tema quente de prova também. Cara, como é que a gente supervisiona a educação básica? A educação básica, eu posso supervisionar ela analisando o currículo dela. Por quê? Já pensou? Eu tenho uma escola pública, eu sou eleito, passo um concurso, ou sou eleito a ser um diretor de uma escola, e lá eu resolvo montar o currículo dos alunos. Eu falo, não, a escola, enquanto eu estou sendo diretor, montarei o currículo conforme a minha religião, conforme o que eu enxergo, a minha realidade da vida. Não, cara, tu não pode sair montando o currículo que você quer. O currículo, a grade, as habilidades, tudo que deve ser incentivado naquela escola deve ser adequado. Adequado ao quê? Ao que já foi estabelecido, às diretrizes curriculares estabelecidas, tá? Agora, eu preciso fiscalizar também se essas escolas estão cumprindo as normas, tá? Eu posso ter também uma análise para essa supervisão, analisando a proposta pedagógica, se elas estão alinhadas às diretrizes curriculares nacionais, tá? E no final de tudo, mesmo que uma pessoa ela tenha um currículo adequado, uma pessoa esteja cumprindo as normas e a proposta pedagógica ela esteja alinhada às diretrizes curriculares nacional, se a avaliação institucional, que a gente conhece como a provinha Brasil, ela vier com notas abaixo, tem alguma coisa errada, acende o alerta, por quê? Porque tem alguma coisa errada, tá? Vamos ver onde é que está o erro, beleza? Então é isso, essas são as 4 formas aqui de supervisão administrativa na educação básica. Ver se o currículo está adequado, ver se estão cumprindo as normas, alinhar a proposta pedagógica às diretrizes curriculares nacional e principalmente a avaliação institucional, beleza? Para ver o nível ali daquela escola. E da educação superior, tá? Não sei se vocês viram, mas muitas escolas de medicina, muitas faculdades de medicina privada, elas tiraram uma nota abaixo do que um exame, né, nacional que o MEC faz para ver os níveis das escolas particulares e públicas, se aquelas pessoas estão realmente indo para a escola estudar, ver os níveis daquela pessoa. Cara, muita faculdade de medicina fechou. Muita faculdade de medicina teve suspensão de matrícula. Por quê? Porque a nota ela veio muito abaixo. Tá? Aqueles alunos ali, ou professores, tinha algum problema, seja de alunos, seja de professores, ou seja, estavam se formando ali pessoas não capacitadas para exercer a profissão. E como é que o Ministério da Educação ele consegue supervisionar administrativamente esse tipo de educação, esse tipo de escola, esse tipo de faculdade? Eu trouxe aqui para vocês o nome disso. Avaliação pelos sinais. Eu já comecei falando aqui sobre os sinais, por quê? Porque, cara, ele é, para mim, é o mais importante aqui. Falou sinais, o que é sinais? SI de sistema, N de nacional, A de avaliação, E de ensino e S de superior. Então, os sinais ele é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Então, ele vai olhar para as faculdades, universidades e ver o nível daquela galera, se está bom ou se está ruim. Então, educação superior, sinais, tá? Eu vou até colocar aqui. Pronto, visto aí os sinais, vamos ver o reconhecimento do curso. Cada curso do ensino superior, ele possui a sua própria diretriz curricular. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui eu acho que também é potencial de cair em prova. Cada curso possui sua própria diretriz curricular. Como assim cada curso? Como assim? O curso de Direito, ele vai ter um tipo de diretriz curricular. O curso de Medicina, ele vai ter outras diretrizes curricular. O curso de Enfermagem, ele vai ter outro tipo de diretriz curricular, tá? É um erro dizer que na educação superior a diretriz curricular ela é igual para todo mundo. Isso é falso. Beleza? Por quê? Porque cada curso possui sua própria diretriz curricular.
Cara, reconhecimento do curso pela União e autorização de funcionamento pela União. Então, se você quiser ter um curso de educação superior, quem é que avalia, quem é que supervisiona administrativamente? A União, tá? Como é que ela administra, como é que ela supervisiona isso? Ela supervisiona pela avaliação, através da avaliação dos sinais, que é o Sistema Nacional de Educação, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Beleza? Então é isso, tá? Mais um tópico batido aí, aula 2 completa. Muito obrigado e até a aula 3.